Olá pessoal, meu nome é Noemi Nogueira, sou enfermeira e hoje eu vou te explicar qual é a diferença entre intolerância ao glúten, alergia ao glúten, sensibilidade ao glúten. O que é o glúten? Ele é inflamatório? Faz mal para a saúde? Você sabe de tudo isso ou ainda não? Se não sabe, vem conferir comigo que eu te explico. O glúten, ele é um composto de proteínas. Proteínas nada mais são do que aminoácidos, está presente no nosso dia. E o glúten, particularmente, ele está mais presente no trigo e no centeio. Então, composições como, por exemplo, farinha de trigo, que a gente está habitualmente acostumado a usar em bolos, pães, alguns doces, centeio, que vai em muitas composições, por exemplo, de cerveja, tudo isso tem glúten. O glúten, ele tem uma propriedade que ele absorve a água. Isso é uma coisa particular dele e de outras substâncias que também absorvem muita água, o que acaba provocando um certo inchaço. Por isso que muitos profissionais da saúde acreditam que ele seja, de fato, inflamatório. O que a gente pode afirmar é que pessoas que têm intolerância ao glúten, sensibilidade ao glúten, ou sejam celíacas, essas pessoas não devem de maneira nenhuma consumir porque o organismo delas não está apto para digerir essa substância e eu vou explicar hoje para vocês a diferença desses termos e o que ocorre numa pessoa que não consegue digerir o glúten. Então, primeiramente, alergia, intolerância ou sensibilidade ao glúten? Qual dessas três formas é a mais correta? Bom, existem duas maneiras distintas. Existem as pessoas alérgicas ou intolerantes ao glúten, que são pessoas não celíacas, e tem as pessoas celíacas. E há uma diferença. As pessoas intolerantes ao glúten ou alérgicas ao glúten são pessoas que podem até consumir alguns alimentos que possuem contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? A maioria dos alimentos que a gente está acostumado a comer são processados em indústrias que processam várias coisas ao mesmo tempo. Eles não processam coisas separadas. Por exemplo, quando a gente fala de farinha de arroz, o arroz não tem glúten. Muitas pessoas acreditam que tem, mas isso é equivocado. Não há glúten no arroz. O que acontece é que nas fábricas que processam arroz, muitas vezes processam outros grãos que possuem glúten, como por exemplo o trigo. E o glúten, ele permanece ali naquelas esteiras, naquelas linhas de processamento e pode estar passando para outros compostos, como o arroz, a aveia, que originalmente não teriam glúten, mas contaminam ela. Essas pequenas partículas de glúten de contaminação cruzada no arroz ou na aveia pode não causar nenhum mal-estar no indivíduo que tenha intolerância ou alergia ao glúten, o que é bem diferente da pessoa celíaca. A pessoa celíaca não pode de maneira alguma encostar perto, encostar é o modo de dizer, tá bom? Não pode consumir nada, nenhuma grama, miligrama de glúten, ou seja, ele por contaminação cruzada ou ele puramente dito, né, principalmente. O importante dizer aqui é que essas pessoas, elas não estão restritas ao glúten por vontade própria. Elas estão restritas ao glúten realmente por uma questão de saúde, porque é uma sensibilidade no intestino onde o glúten não é absorvido. E o glúten fica ali, retendo líquido, criando um inchaço e naquela região fica inflamada, ou seja, começa a fazer pequenas feridas dentro do intestino e vai causando mal-estar, o abdômen vai ficando distendido, ou seja, vai ficando esticado, a fibra do músculo do intestino vai se esticando e inchando. Isso acaba sendo propenso para acumular gases, causa constipação, a pessoa fica sem evacuar, e isso causa muitas dores. Ou seja, não é mera frescura, não é opcional. Para essas pessoas que têm alergia, intolerância ou são celíacas, o cuidado deve ser redobrado em retirada do glúten. Agora, se uma pessoa é sadia e não tem nenhum tipo desses processos alérgicos, ela pode optar sim por retirar o glúten, não vai perder nenhum composto nutricional devido a ele, né? Não tem nenhuma dificuldade hoje em dia de você achar receitas na internet sem glúten.
É muito simples. O que é difícil é de achar marcas que não haja contaminação cruzada. A maioria das marcas grandes, elas processam alimentos com e sem glúten. Ou seja, a maioria dos produtos que está escrito sem glúten, se você vai olhar no rótulo, tá lá que pode ter partículas de glúten, pode ter contaminação cruzada. Então, procure por marcas específicas que só trabalhe com um tipo de grão, só com aveia, só com arroz, que aí não tem risco de contaminação cruzada e você fica tranquilo, sem mal-estar. É importante a gente dizer muito sobre esse mal-estar da pessoa que não pode com glúten, porque é realmente um processo bem dolorido. Para falar um pouquinho mais sobre o mal-estar da pessoa que não pode consumir glúten, gosto de comparar com a intolerância à lactose, porque a intolerância à lactose ela já vem sendo falada nas mídias já faz um tempo, então as pessoas já estão se familiarizando, já tem muitas pessoas que são intolerantes na família, então é mais fácil para elas compreenderem que essas pessoas não podem tomar leite. E quando a pessoa toma leite, ela sente muita dor abdominal, ela vai correndo para o banheiro porque dá diarreia, crises diarreicas terríveis. Agora, para o glúten já é uma coisa nova e nos últimos tempos tem essas tendências de dietas para emagrecimento de glúten, o que acaba deixando os produtos até mais caros, porque é uma coisa fitness, não é visto como saúde, né? E infelizmente algumas pessoas precisam desses cuidados para sobreviver, porque de fato, se consumir glúten, não vai ter uma qualidade de vida muito boa. Do mal-estar das pessoas pode variar entre crise de diarreia ou o oposto, que seria a constipação. Pode ter gases, mas as gases podem ser tanto aquele de você ficar o dia inteiro liberando gases, como se você tivesse comido muito brócolis, sabe? Fica o dia inteiro com gases, ou que é o pior, que são as gases retidas. Você sente bolhas de gases na barriga, sua barriga fica dura, inchada, e são gases que você toma medicação e não somem, não saem, fica horas e horas ali e dói muito. Vou relatar sobre mim aqui, porque eu sou alérgica ao glúten, eu não sou celíaca, mas eu eliminei o glúten da minha vida. Não posso dizer que eu estou 100% porque eu ainda consumo marcas que têm contaminação cruzada, mas até o momento, para mim, não tem me feito mal, mas é uma coisa que tem que fazer o possível para tirar de vez, porque eu não era alérgica ao glúten. Eu me descobri alérgica ao glúten faz apenas 1 ano, mas o meu mal-estar já vinha acontecendo e eu não sabia de onde vinha. Eu achava que pudesse ser algum. Eu levava bolinhos industrializados de lanche e eu acreditava que podia ser algum tipo de adoçante, algum corante que vinha no bolinho, porque toda vez que eu comia eu passava muito mal. E como você sempre e como você sempre come, no meu caso, né? Eu sempre comia leite com achocolatado, pão com manteiga de manhã. Durante a minha vida inteira, sempre foi isso. Como que eu imaginaria que o meu pão de manhã estaria me fazendo tão mal? Logo eu, apaixonada por pão francês. Gente, o que acontece? Eu estava morando em Guaxupé e o pão de forma acabou. E eu falei, vou fazer um teste. Fui pro serviço sem comer pão, tomei só um chá e fui. E foi como se eu tivesse descoberto uma nova vida. Eu já não sabia mais o que era acordar sem dor, acordar sem ter gases. Eu acordava todos os dias com uma sensação estranha na barriga, acordava com gases e eu ficava, gente, mas eu acabei de acordar, nem comi nada, o que será que aconteceu? E provavelmente foi resquícios de glúten que eu comia no dia anterior, porque eu levava bolinho para a escola. Às vezes os sintomas vinham praticamente na hora. Eu comia e minha barriga já ficava inchada. Quando eu estava na escola, a minha barriga ficava inchada, dura, com gases que não saíam por nada. Eu tomava uma medicação anti-gases e mesmo assim tinha que tomar muita medicação e nada. E eu ficava preocupada em pensar assim, nossa, será que essa medicação não tá fazendo mais efeito? Será que eu vou ter que tomar uma coisa mais forte? E eu ainda não sabia o que era. Eu sabia que eu estava com gases, mas não sabia o que era. Até o dia de eu cortar o pão. Cortei o pão,
virou regra pra mim. Porque eu pensei, gente, se é o pão, provavelmente outras coisas também vão ser. Conversei com o meu médico, eu estava fazendo o meu tratamento pelo SUS e o exame para descobrir se você tem alergia ou é celíaco não tem de graça no SUS. Você pagaria cerca de 800 a 900 reais para fazer e é um exame de sangue laboratorial chamado anti-TTG, anticorpos transglutaminase IgA, anti-TTG. Esse exame, ele é por sangue e ele detecta se você tem a doença celíaca, que seria uma forma mais grave da alergia ao glúten, de você não poder comer nada do glúten ou a alergia. Esse exame é muito caro e não tinha pelo SUS. Então eu conversei com o meu médico, falei, olha, parei de comer o pão e meu mal-estar sumiu. Aí ele falou, bom, a partir de agora, tchau pro glúten. E o que eu nunca tinha parado para pensar é que tem coisas que vão farinha e que a gente não pensa na farinha. Por exemplo, no pão é óbvio que tem farinha, mas tem coisas que vão farinha para dar liga, que é empanado na farinha. Até eu me ligar que os empanados tinham farinha, foi um século. De vez em quando vem berinjela empanada na marmita e eu penso, é empanada, eu não posso. Então, assim, é um processo de você ler os rótulos, ir para os lugares, perguntar o que tem, tipo, como que você cozinhou isso daí, empanou na onde, utilizou a mesma bancada das massas, fez junto com outra coisa, porque do contrário, tá contaminado e é importantíssimo fugir. Ok? Esse é meu relato. Eu espero que possa ajudar alguém, porque eu não desejo para ninguém a sensação que eu tive, que levou praticamente um ano para descobrir. Foi indo de um ano para o outro e me incomodou demais, atrapalhou na minha vida no trabalho. Eu ficava com gases o dia inteiro. E assim, é péssimo a transição. As pessoas não entendem que você não pode comer e te oferecem bolo, te oferecem pão. E ai, é uma dor no coração. Eu aceitava, mas eu não comia, não tinha como. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Grande beijo. Tchau, tchau.